Hoje vou revelar o maior pega-ratão da história das dívidas. Sim, uma forma que diversas empresas encontraram de tirar dinheiro do seu bolso e que você acaba caindo simplesmente por falta de informação. Mas afinal, do que eu estou falando? Das ofertas de pagamento de dívidas através dos feirões limpa-nome. Sim, meu nobre, se você já teve dívida alguma vez e deixou ela atrasar, você com certeza recebeu propostas como essas que estão aparecendo aqui na tela. E num primeiro olhar, essas propostas parecem maravilhosas, afinal o desconto é muito grande. Porém, a maioria dessas dívidas está lançada com uma oferta de maneira irregular e justamente por estar lançada de maneira irregular é que você tem o direito de excluir definitivamente essas cobranças. E se você é meu seguidor mais antigo, já deve saber que eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Porém, o sistema não gostou nem um pouquinho. Sim, o meu primeiro vídeo que ajudou centenas de milhares de brasileiros a limparem seu nome sem pagar a dívida foi alvo de 2 tentativas de remoção. Sim, pediram para o YouTube por 2 vezes derrubar o meu vídeo, mas é claro que não conseguiram. Afinal, eu aqui só estou mostrando o que a lei permite que você faça. Além disso, depois de não conseguirem remover o meu vídeo, eles tentaram mudar o procedimento para você solicitar a exclusão dessas dívidas e com isso fazer com que você não conseguisse da forma que eu apresentei um tempo atrás. Existia um formulário que hoje em dia está impossível de ser utilizado. Ninguém mais consegue enviar requisição nenhuma naquele formulário. E isso obviamente gera um impedimento para que você busque os seus direitos. Mas é claro que eu não ia deixar você na mão e como um bom amigo dos devedores trouxe aqui outras 3 formas de solicitar a exclusão das dívidas de maneira definitiva, limpando assim todo o seu prontuário lá naqueles birôs de crédito sem precisar pagar essas dívidas. A primeira coisa que você, meu nobre, precisa entender antes de solicitar a baixa como funciona o mercado de crédito no Brasil, ou melhor, como funcionam as plataformas de recuperação ou proteção ao crédito. Muito bem, essas empresas como SPC, Serasa foram criadas sob o argumento de serem serviços de proteção ao crédito. Veja bem, proteção ao crédito e não restrição ao crédito. E com base nisso se criou um cadastro, uma lista de inadimplentes, o popular nome sujo. E isso foi criado com a desculpa de que se você ficou devendo em uma empresa, teu nome agora tem que ficar sujo para que você fique protegido de se endividar ainda mais em outra empresa. Isso aí é uma balela. De fato, parece piada, mas é somente a justificativa deles. E a segunda coisa que você precisa entender é que, ao contrário do que eles dizem, não é todo tipo de dívida que pode sujar o seu nome e, pior, prejudicar o seu score, que a gente sabe que impacta negativamente na hora do banco te dar crédito. E as dívidas mais conhecidas que não podem ser cobradas são as dívidas caducas, dívidas prescritas. E é aí, meu nobre, que está o segredo. Quando olhamos para esses sistemas de proteção ao crédito, nos deparamos com 2 situações. A primeira seriam dívidas negativadas, que são aquelas que realmente estão protegendo o seu nome, né? Sujando o seu nome, vamos falar a verdade. E a gente tem outro tipo de oferta, que é essa daqui, ó. Grupo de dívidas, ofertas de acordo, contas atrasadas. Enfim, os nomes são vários para se referir a dívidas caducas, que não poderiam mais ser cobradas da forma que estão sendo por essas plataformas. E outro tipo de dívida que também muitas vezes não pode ser cobrada através dessas plataformas são aquelas que foram vendidas para outras empresas. Exemplo, você tinha uma dívida com o Bradesco e ela foi vendida para a Ipanema. Quem disse que a Ipanema de fato comprou a dívida do Bradesco? Eles te apresentaram um termo de cessão desse crédito? Muito provavelmente não. E muitas das vezes você vai lá e paga sem nem ter a certeza de que aquela pessoa pode estar te cobrando. E agora vamos entender por que esse tipo de dívida não pode ser cobrado na plataforma. Como eu falei no vídeo anterior, elas já têm mais de 5 anos e por isso não podem de forma alguma prejudicar o seu crédito. E qual foi a alegação deles com relação ao que eu ensinei no último vídeo? Que elas não estão sujando o nome e por isso podem ser cobradas. Mas vem cá, me expliquem isso que está aparecendo aqui na tela. Se eu pagar esse tipo de dívida, o meu score vai subir? Ou seja, eu tenho um benefício pagando uma dívida que já não poderia mais ser cobrada? Ora, você não precisaria mais pagar essa dívida por força de lei, só paga se quiser. E mesmo assim eles acharam uma artimanha, um jeitinho de te forçar a pagar, prometendo aumento de score. E isso, meus nobres, o STJ já decidiu, é proibido. E agora vamos ao que interessa.
como fazer a exclusão dessas dívidas de uma maneira 100% funcional, fugindo daquele passo a passo antigo que eles infelizmente bloquearam. E o primeiro passo para você fazer a reclamação é acessar o portal Reclame Aqui. Esse, meus nobres, é a forma número 1 de você fazer essa reclamação. E aqui, o que a gente vai fazer? Clica aqui em nova reclamação e aí, um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo no outro formulário, é o que? Em vez de endereçar para a plataforma de limpa-nome, a gente vai colocar a empresa que gerou a dívida. Então, no exemplo que eu trouxe aqui, Bradesco, tá? Então você vai selecionar aqui a empresa Bradesco. Na sequência, você já tem a opção de clicar aqui em reclamar e aí você vai preencher os seus dados, né? CPF, seu e-mail. Aqui na relação você sempre vai colocar cliente, tá? Preenchendo os dados, é só avançar. Já avançando, meus nobres, vai aparecer essa tela onde você vai colocar sua reclamação. O texto é esse daqui, ó. Tenho no meu cadastro do Serasa dívidas antigas, que aparece como oferta de negociação. Estas dívidas não podem mais ser cobradas e mesmo assim continuam sendo exibidas, o que gera uma pressão indevida. Necessário pontuar que a plataforma informa que, se eu pagar essas dívidas, terei bônus no meu score. E o STJ já decidiu que a prescrição impede qualquer forma de cobrança, inclusive cobranças extrajudiciais, que seria essa plataforma. E ainda que se alegue que a inclusão do débito prescrito em plataformas de negociação não viola o referido julgado, isso seria uma forma de defesa deles, então a gente já está se antecipando, é necessário expor que em julgamento posterior o STJ decidiu que a cobrança não autoriza práticas de indução ao pagamento ou condicionamento da melhora de score, o que caracteriza na prática cobrança extrajudicial vedada conforme o primeiro julgado apresentado. E isso eu chamo a atenção, que é justamente pela promessa do aumento do score, então a gente tem que fazer constar para já blindar todas as possíveis argumentações deles para negar o teu pedido. Além disso, né, pessoal, continuando aqui a reclamação, o STJ já decidiu que o score só pode usar dados corretos, atuais e pertinentes, não podendo considerar dívidas antigas ou prescritas. Portanto, peço a imediata retirada dessas ofertas e a garantia de que o meu score não será prejudicado ou condicionado ao pagamento das dívidas prescritas. Caso não exista solução, buscarei os meus direitos junto aos órgãos competentes. O texto é longo, mas para facilitar, como sempre, ele vai estar aqui na descrição do vídeo. Lembrando, meu nobre, que descrição do vídeo não é o campo de comentários. Para acessar a descrição do vídeo, basta clicar em cima do título do vídeo que vai abrir a descrição e aqui, ó, como pode ver na tela, vai estar aparecendo o texto para você copiar. Então presta muita atenção porque tem gente confundindo descrição com comentários. Feito isso, você anexa arquivos e evidência, que diz opcional, mas eu digo que é obrigatório. Coloca o print de todas as dívidas que tem mais de 5 anos dentro do teu prontuário do Serasa e clica em próximo passo. Tá aparecendo aqui onde está minha tela, um campinho verde, então pode ficar tranquilo que aí vai dar certo. Ah, Antônio, fiz pelo Reclame Aqui e não resolveram. Você vai acessar aqui, ó, reclamação contra bancos e outras instituições dentro do site do Banco Central. O link também vai estar aqui na descrição. E aí você clica em registrar reclamação. Vai ser necessário fazer o login com a sua conta Gov, só entrar. E aí essa tela será apresentada. Aqui você vai colocar reclamação contra instituição financeira, tá? E registrar em meu nome, muito importante. Clicou para avançar, aí você vai selecionar banco financeiro, instituição de pagamento, etc. Vai colocar o nome, então um exemplo aqui, né, Nubank. Clica em OK. E aí o assunto, meus nobres, você vai clicar aqui, ó, em outros temas, tá? A mensagem é aquela mesma que tá aqui na descrição e vocês já sabem. E aqui o protocolo da instituição vai ser aquele protocolo gerado pelo Reclame Aqui, tá bem? Porque foi a primeira tentativa que você teve para resolver e a data da reclamação dentro do Reclame Aqui, anexa mesmos arquivos que seriam os prints da dívida e clique em avançar também, tá aqui na minha tela escondido, mas para vocês vai aparecer e pronto, finalizou mais uma forma de reclamação e com isso, com toda certeza você vai ter uma resolução. Por quê? Porque quando você faz via Banco Central, os bancos são obrigados a responder ou eles perdem pontos junto ao Banco Central e isso é péssimo para toda a agência. E aí, lógico, tem um requerimento mínimo que é você ter procurado a instituição antes, através do Reclame Aqui a gente vai resolver isso. Feito esses dois passos, com certeza o nome já vai estar 100% limpo. Ah, Antônio, eu quero um terceiro passo, uma terceira forma, o que eu faço? Se quiser uma terceira forma, já sabe, plataforma do consumidor.gov.br, tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer, tá aparecendo aqui no card, reclamações no consumidor.gov.br, então eu não vou repetir esse passo a passo, mas é muito simples, você vai utilizar também o nome da empresa e colar o mesmo texto na reclamação, beleza? Feito isso, meus nobres, em uma média de 5 dias úteis, teu problema já vai estar resolvido, agora com o nosso tutorial atualizado, de modo que eles não vão conseguir te impedir de fazer qualquer tipo de solicitação. Lembrando que após limpar o seu nome, é necessário que você suba o score, mas da maneira certa, sem que você fique refém do pagamento de dívidas caducas. Pensando nisso, eu lancei o meu e-book com 7 passos gratuitos e comprovados para você explodir o seu score para quase 1000 pontos em menos de 30 dias. Link no comentário para você adquirir o e-book ainda hoje. Confere lá.